Fala galera, vamos lá resolver então mais um exercício da FUVEST 2019, questão 24, prova V, aqui com o professor Samuel, beleza? Um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave que comuta entre as posições verão e inverno. Na posição verão, a sua resistência elétrica tem valor 22 ohms, enquanto que na posição inverno, 11 ohms. Considerando que na posição verão, o aumento da temperatura da água pelo chuveiro é de 5 graus Celsius, para o mesmo fluxo de água, a variação da temperatura na posição inverno em graus Celsius é de quanto, né? Então, vamos lá, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, é dividir, né, separar as duas situações. Então, eu vou começar escrevendo aqui inverno, vou escrever aqui em cima, ó, inverno, e vou escrever aqui embaixo, verão. Opa, peraí que tá travando aqui o negócio. Verão. Muito bem. Aí a gente vai escrever a expressão ali da potência elétrica em cada um dos casos, né? Então, para o inverno, a gente escreve potência elétrica assim, ó. P vai ser dado por U ao quadrado sobre R, tá? O U, que é a tensão, é 220 nos dois casos. Então, isso aqui vai ficar 220 ao quadrado dividido por R, que no caso do inverno, ó, na posição inverno é 11 ohms. Então, cuidado para não confundir isso aqui. Na posição inverno, 11 ohms. Vocês vão ver que a gente vai fazer uma continha bem legal com esse negócio aqui. Você olha isso, 220 ao quadrado, às vezes dá um susto, né? Mas você vai ver que a gente vai fazer uma coisa legal aqui, ó. Aí, potência no verão. Então, isso aqui vai ficar de novo U ao quadrado sobre R. Aí eu vou escrever aqui de novo 220 ao quadrado dividido por 22, que ele tinha colocado lá, ó, 22 ohms para a posição no verão, tá? E aí eu vou escrever aqui embaixo, né? Como é que a gente calcula a variação de temperatura de uma substância que está recebendo uma quantidade de energia? A gente vai calcular pelo Q macete. Então, lembra lá, ó, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Lembrando de cada uma dessas coisas. Q é a quantidade de energia que está chegando, M é a massa da substância, C é o calor específico da substância e o delta T, que é a variação de temperatura da substância, tá? Aí a gente tem lá, ó, a gente tem lá que a energia, né, qualquer energia, quando é dividida pelo tempo, vai me definir a potência. Então, ó, potência, a potência é o Q sobre ΔT. Então, se eu quero isolar o Q aqui, eu vou multiplicar a potência pelo tempo. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui, ó. Vamos reescrever a expressão. Vai ficar potência vezes o tempo igual a mc delta T. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, porque é a partir disso aqui que eu vou relacionar a calorimetria com a eletrodinâmica. Então, beleza. Eu tenho aqui a expressão P vezes delta T igual a M vezes C vezes delta T, variação de temperatura, né? E o exercício me pediu qual é a variação de temperatura no inverno. Eu sei qual que é a temperatura, a variação de temperatura no verão, tá? Então, vamos lá, vou escrever essa expressão agora primeiro para o verão. Então, vai ficar aqui, ó, potência, vou escrever na mesma sequência que está lá em cima, só para a gente não se perder, tá? Vezes delta T dividido por M vezes C. Então, a massa e o calor específico, eu já vou trazer para cá e vou isolar a variação de temperatura. Que no verão eu sei quanto que é. O exercício me contou que é de 5 graus Celsius essa variação de temperatura, tá? A gente não sabe quanto que é no inverno, mas eu posso escrever a mesma expressão. Eu vou ficar aqui com P, né, potência no inverno, dividido por delta T, variação de tempo, massa, calor específico, aí eu vou ter aqui variação de temperatura que eu não sei quanto que é. Bom, embora eu não saiba quanto que é a variação de temperatura nesse caso, eu consigo determinar
que ela depende só da potência. Por quê? O exercício me pediu para a mesma vazão, então a mesma quantidade de água que está passando, a massa é a mesma. A substância é a mesma, é água e água, então o calor específico é o mesmo, e o tempo de uso do chuveiro vai ser o mesmo também, tá? Porque eu vou considerar pela unidade de tempo. Então, o que está influenciando na variação de temperatura é a mudança de potência entre inverno e verão. Esse que é o ponto. Então a gente tem que voltar lá em cima e ver qual que é a relação entre o valor da potência no inverno e o valor da potência no verão para a gente conseguir determinar lá qual que vai ser a variação de temperatura. E aí, aqui está o negócio, a chave, né? Porque a gente precisa fazer essas contas. E eu não sei você, aí vai ficar uma dica, né? Uma coisa muito pessoal minha, você vai ver se faz sentido para você ou não. Mas eu vejo muita gente, principalmente no começo dos estudos aí, vai lá e vai resolver esse 220 ao quadrado depois dividir por 11. Resolve 220 ao quadrado depois dividir por 22. Putz, isso é uma conta chata, pessoal. Pra você fazer no meio do vestibular, a chance de você errar, né? Vai ficar um número gigante lá. A chance de você errar essa conta é gigante. Então, ter alguns mecanismos de cálculo um pouco mais ágeis pode te ajudar, sobretudo se esses mecanismos de cálculo diminuem a chance de você errar a conta. E o que eu vou fazer agora, na minha cabeça pelo menos, deixa muito mais fácil, que é você desmontar os valores, desmontar os números, desmontar as contas e ver o que você pode cancelar, tá? Então, vamos lá, ó. Como é que a gente escreve 220 ao quadrado? Uma das formas é você resolver isso aqui. Outra forma é você escrever 220 vezes 220. Tá? E aqui você está dividindo por 11. Beleza, ajudou? Por enquanto não muito, mas a gente pode desmontar esse 220 ainda, tá? Então, ó, eu vou desmontar aqui, vai ficar 22 vezes 10. Desmontei só o primeiro 220. Vezes 220 dividido por 11. Ajudou? Parece que tá ajudando, né? Eu vou desmontar esse 22 também. Isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes 11 vezes 10 vezes 220 dividido por 11. Tá, aí você fala assim, nossa, professor, mas tive que fazer um monte de coisa aí, podia ter já feito 220 ao quadrado. Poderia. Na minha cabeça, desmontar isso aqui é mais fácil, mais rápido de resolver do que você fazer 220 ao quadrado. Sobretudo depois que você vai fazendo algumas vezes, fica mais rápido de você enxergar isso, tá bom? Aí a gente vai cortar aqui, ó, o 11 com 11 fica 10 vezes 220, 2.200, vezes 2, 4.400. Então, maravilha, aqui, ó, ficou 4.400 watts, tá? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa aqui para o verão. Então, ó, 220 ao quadrado é 220. Opa, pera lá, 220 vezes 220, isso aqui está dividido por 22. Esse aqui tem até um passo anterior, né? Porque é 22 vezes 10 vezes 220. Epa, vezes 220. E isso aqui vai dar 22. Corto 22 com 22, 10 vezes 220, isso aqui dá 2.200 watts. Pessoal, lembra que a gente falou lá embaixo, ó? A variação de temperatura só depende da diferença da potência. E depende linearmente. Se dobra um, dobra o outro. Eles são diretamente proporcionais. Aí a gente vê que a potência no inverno é o dobro da potência no verão. Portanto, se a potência no verão te fornecer uma variação de temperatura de 5 graus Celsius, no inverno, como eu tenho o dobro de potência, eu vou ter o dobro de variação de temperatura. Portanto, isso aqui vai me dar uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Você olha aqui nas alternativas, 10 graus Celsius está sinalizado aqui na alternativa C. Só uma dica, tá? A gente está comparando entre a posição inverno e a posição verão. No inverno, a água esquenta mais, porque a temperatura do ambiente, né? A temperatura do ambiente está menor, então você precisa esquentar mais a água para dar um conforto térmico bacana ali para o banho.
Se você tem uma variação de temperatura de 5 graus Celsius no verão, a variação de temperatura do inverno só pode ser maior, pessoal. Não pode ser nem igual e nem menor. Com isso em mente, você já eliminaria as alternativas A e B. E, do meu ponto de vista, é bastante importante também você conseguir eliminar alternativas, tá? Você ter uma agilidade ali para eliminar alternativas. Porque, se você de repente está fazendo cálculo com tempo folgado durante a prova e, poxa, cair numa alternativa A ou B, por alguma razão você sabe que você errou uma conta, você tem que voltar e rever o que você fez, tá? Mas outra situação também é você tá lá na prova, nos finalmente, né? O pessoal tá falando, ó, 5 minutos para entregar a prova. Essa aqui é a questão que falta. Aí você, poxa, eu vou ter que chutar essa aqui, não tem muito jeito, né? Se você consegue eliminar as alternativas A e B e tem que chutar entre C, D e E, a sua chance de chutar, de acertar, chutando, aumenta. O ideal é chutar? Claro que não. O ideal é resolver. Mas como a gente está falando de uma prova de vestibular, chutar com um pouco mais de consciência, aumentando um pouco mais a sua chance de acertar, claro que é vantagem, tá bom? Então, neste caso aqui, a gente fica com a alternativa C. Gostou desse vídeo? Lembra de curtir, lembra de se inscrever no canal, lembra de fazer todo o pacotinho aí para ajudar a gente a continuar produzindo essas resoluções de vestibular. Valeu, até a próxima.